Bom, jovem, agora vou mostrar para você como a gente faz, então, a atualização dos valores, né? Quando a gente faz, principalmente a parte do PidTuning, né? Filtros, tal, que tem valores ali modificados. Como a gente faz no caso de atualização de versão, tá? É um pouquinho mais chata essa parte, sim, mas depois você pega a manha, que você pega o jeito, você vai poder replicar aí e fazer de uma forma mais fácil nos seus drones, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, eu já estou conectado aqui no drone novamente. Na aba aqui da afinação de PID, tá? Os valores padrões, tá? Então, perfil 1, perfil 2, perfil 3, beleza? Vou deixar no perfil 1 aqui. E aí, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou pegar aqui o Tuning Notes da versão 4.2, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você nesse vídeo. Então aqui, todas as versões que saem do Betaflight, eles colocam esses Tuning Notes, né? Todas as versões têm os seus tunings, né? Para você fazer. Nesse caso aqui, né? No 4.2, a gente tem algumas mudanças aqui nas configurações, tá? E aí aqui eles já avisam, né? Como eu falo em todos os vídeos de configuração, eles já falam aqui, né? Do not paste a diff or dump, não cole um diff ou dump de alguma versão anterior a 4.2 na CLI, tá? Então, se você... o jeito que a gente vai fazer aqui é o jeito que eles falam, né? Para você olhar os valores que estavam de PID e de filtros e tentar aproximar usando os sliders, tá? Chegar perto do valor ou chegar no valor que estava tanto dos PIDs quanto dos filtros, né? Para você aprender também a usar os sliders para o futuro, tá? Então eles falam para não fazer isso, para aprender mexer os sliders, né? Para aproximar os seus PIDs antigos e os filtros para não ter problema. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar aqui os valores dos PIDs, tá? E aqui dos filtros. E esses caras a gente vai fazer usando aqui os sliders, tá? Para aproximar os valores que estavam antes, beleza? Se os seus filtros, por exemplo, a gente vai ver que o valor tem os valores padrões, se nunca foi mexido, nunca foi tunado, ou o seu quad usa os PIDs default aí, então aqui você não precisa se preocupar, tá? Mas geralmente seu quad deveria ter um tuning feito para ele, né? Ou se não tá feito, depois você vai aprender a fazer na nossa aula de tuning, né, avançado, que tem os filtros, tudo certinho, que eu vou mostrar para você como fazer. Então, voltando aqui nos Tuning Notes, né, eles falam aqui algumas coisas, e aí eu tenho alguns Quick Settings aqui, tá? No 4.2 eu tenho esses Quick Settings aqui, a gente vai partir deles para a gente conseguir fazer os tunings aqui, porque aqui ele já mexe em alguns valores, né, de acelerador, valores de filtros, né, algumas coisas que ele vai trocar aqui. Então a gente vai partir desses caras aqui para conseguir mexer depois nos PIDs nossos ali, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, eu quero aqui nos meus Quick Settings copiar aqui, eu vou meu drone, por exemplo, deixar em Race Fast Freestyle, né? Se você estiver usando o Cinematic aí, tem aqui a função o Cinematic, tem o HD, né, mais suavizado aí para câmeras HD, e tem o Race aqui, né, o Pro Race, que são bem agressivos aqui os valores. Então eu vou copiar esse cara aqui, tá? Aqui são as configurações padrões, eu vou aqui na minha CLI do Betaflight, beleza? Vou colar esse cara aqui. E aí, eu vou descer um pouquinho mais aqui, e aqui tem algumas outras recomendações que eles falam, né, sobre algumas curvas, alguns valores aqui. Aqui tem para eu poder ligar todos os outros valores, tá? Então, ele está falando aqui para eu habilitar todas as outras funcionalidades de uma vez só, para esses blocos aqui, beleza? Então, eu vou colocar mais esse bloco aqui, tá? E eu vou dar um save aqui, beleza? Ele vai reiniciar aqui. E aqui voltamos à nossa configuração.
Você vê na aba de afinação de PID, note que algumas coisas agora ele mudou, né? Por exemplo, aqui o ganho do acelerador, aqui o valor do relaxar o termo I, né? Algumas coisas aqui ele já alterou, tá? Algumas coisas de filtro, a gente pode ver também que já mexeu aqui, aqui também, tá? Então, a gente vai fazer essas configurações aqui agora. Então, aqui na aba de PID, como que a gente vai fazer, então, para poder acertar os valores aqui agora? Vamos voltar aqui no arquivo de backup, né, que a gente fez lá o DFOL. E aqui vamos notar uma coisa, né? A gente tem aqui Profile 0, tá? No Profile 0 eu tenho algumas configurações feitas aqui, tá? Aqui no Profile 1 eu tenho também as configurações feitas aqui. E no Profile 2 eu não tenho nada, tá vazio, tá? Então isso quer dizer que o Profile 2 estava com os valores default, tá? Tava os valores padrões de tudo, né? Toda a configuração. Aqui eu tenho o Profile 0 como default, né? Que restaura original Profile Select. Então o Profile 0 estava sendo usado aqui, mas se tem um 1 aqui é porque tem alguma coisa configurada que a gente vai descobrir já já. Aqui se eu olhar, olha só, na tela do Betaflight aqui eu tenho o perfil 1, 2 e 3, tá? Como que funciona? Aqui é zero index que a gente fala, né? Ele começa no 0, o 0 aqui é o perfil 1, tá vendo? Então o 0 aqui é perfil 1, 2, 3, tá? Só que aqui começa no 0, né? Então o nosso perfil 0 é o 1 ali, beleza? Vamos lá, então como que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Os valores desse lado aqui dessa seção aqui, eu posso colocar os valores que estavam antes, tá? Então esses valores aqui eu posso mexer, a gente vai mexer depois. Esses valores aqui, o ideal é que eu faça a alteração dos valores aqui pelo slider, beleza? Então eu tenho 4 sliders aqui, depois na aula de tunagem eu vou explicar para vocês sobre cada um desses caras aqui, como que a gente faz a tunagem, belezinha? O importante é que a gente vê uma coisa, né? Vamos voltar aqui no arquivo de configuração, no backup. Eu vou olhar aqui primeiro o seguinte, ó. Eu tenho o P do pitch, tá? Aí eu tenho o P do yaw, certo? E eu tenho o P do roll, beleza? Então o P do pitch aqui tá 55, o P do pitch, né? O P do roll tá 50 e o P do yaw 54, beleza? Se eu olhar aqui os parâmetros padrão, olha só. O P, né, que é o primeiro parâmetro aqui, o proportional, né? Ele tá aqui, ó, do roll 42, do pitch 46, do yaw 45. Beleza? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que aproximar esses valores aqui, mexendo no slider aqui, para chegar nos valores próximos que estavam antes, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, o P do pitch estava 55, né? Então, o P do pitch, que é esse cara que eu tô aqui, deveria estar 55. Por que que eu não venho aqui e coloco aqui 55 direto? Olha só o que acontece. Se eu mexer só nesse valor aqui, né? Ele vai falar para mim aqui que eu preciso habilitar os sliders. Por quê? Você desbalanceou aqui a conta, né? Se você é um cara mais avançado, você já sabe o que você está fazendo, você pode mexer nos parâmetros aqui manualmente, desde que você entenda e saiba o que cada um desses parâmetros faz, né? E você faça a tunagem manual do seu drone aí, não tem problema, é outro método de fazer também. Se eu mexer nesse parâmetro aqui, ele vai dar esse aviso aqui para mim, tá? Que eu preciso habilitar os sliders aqui, porque eu mexi num parâmetro sem mexer pelo slider, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou mexer no slider aqui para aproximar esse valor do P do pitch, tá? O P aqui é o nosso parâmetro mais importante, vamos dizer assim, tá? O P aqui é o que vai mandar, vamos dizer assim, a potência para o motor. Então, a gente tem que ver o valor que estava antes, né? Se você está usando os valores default aí que eu falei para você, não precisa fazer isso aqui, você pode pular essa etapa, deixar do jeito que estava, depois você vai aprender a fazer o tuning aí. Então a gente tem que olhar sempre o P primeiro, tá? Olhar sempre o valor que estava do P aqui, porque é ele que manda, né? Vamos dizer assim. Na hora que eu ajustar o valor do P, os demais aqui eu também vou aproximar automaticamente através do slider aqui. E não tem problema se um parâmetro ficar diferente do outro, porque lembra que eu falei para você? Pode ser que numa mudança de versão ou outra, eles alterem a conta do cálculo aqui. Então, quando você mexer um slider aqui, ó, para chegar no 55, por exemplo, ó, o que vai acontecer aqui? Pode ser que o outro parâmetro aqui, quando você vai ver o I, por exemplo, se eu ver aqui o I do roll, tá? Se eu olhar aqui, ó, o roll, vamos achar ele aqui. O I aqui provavelmente estava com os valores default, porque ele não fez o backup, ele não salvou aqui, tá vendo? Então tem o D e tem o F, que é o feed forward, né? Eu não tenho o valor do I aqui, então provavelmente o valor do I aqui
ele estava com os valores padrões, né? O D, por exemplo, né? Aqui está o D máximo e o D mínimo, né? Habilitado. Aí eu estou habilitando, deixando o D min habilitado, né? Mas de repente o seu aí está desativado, não tem o D min, né? Então se eu olhar na configuração aqui, eu tenho, por exemplo, o D do pitch, estava 50. Aqui o D tá 42, então tá diferente, tá vendo? Então depois eu vou mostrar para você que tem um slider para a gente mexer no D. Mas vamos focar aqui no P primeiro, tá? Então eu tenho aqui o P, tá? Eu tenho esse cara aqui, beleza? E eu tenho os outros valores aqui para poder colocar ali também. Tem o Dmin, tem o lá, tudo bonitinho, tá? Olhando aqui para a tela, tá? Então eu tenho aqui, do jeito que estava, o P do pitch estava 55, o P do roll 50 e o P do yaw 54. Então ficou exatamente o valor que estava, tá? Com os três valores aqui, beleza? Então aqui teoricamente está igual que estava antes usando os sliders, tá? Eu vou olhar para o D agora. Vamos ver o D. O D do pitch estava 50, o D do roll 46 e o yaw não tem o D, tá? O yaw ele não precisa do D, é sempre 0, beleza? Então se a gente olhar, né, o D do pitch estava 50, que é esse valor aqui, e o D do roll, certo? Tava 46, que é esse valor de cima aqui, beleza? Como que a gente mexe nesse parâmetro D aqui sem desequilibrar, né, sem desbalancear os outros? Eu tenho aqui, ó, o ganho de P e D, tá vendo? E eu tenho aqui também o balanço P e D, olha só. Se eu mexer aqui nesse slider, ó, ele tá mexendo só no D, ó, certo? Eu posso aumentar aqui ou diminuir. Então esse cara aqui, ele balanceia o valor que tá no termo P aqui com o termo D, tá? Então olha só, se eu mexer, ele vai mexer ali em cima, tá? Provavelmente aqui, se eu aumentar aqui um ponto, ele já vai chegar no valor aproximado que estava antes. Então o pitch, né? Tava aqui, ó, o D do pitch tava 50, beleza? E o D do roll tava 46, aqui deu 47, tá? Por isso que eu falei pra você, não se preocupa muito se ficar um ponto, até 2 pontos de diferença, tá? Porque pode ser que tenha mudado alguma coisa no cálculo aqui, no ajuste, tá? Então quando você for mexer, pode ser que tenha um valor diferente, tá? O principal é você olhar esse cara aqui, tá? O D, ele também é importante, claro, todos os parâmetros aqui são importantes, mas o D, ele serve para ajudar a gente a suavizar, né, o movimento, para tirar o próprio wash e tal. E ele também tem uma função de... a gente tem que tomar cuidado de tunar esse cara aqui para não amplificar ruído no drone, tá? E o I é a responsividade que o seu drone tem com relação aos comandos, tá? É o quão responsivo vai ser o comando que você tá dando com o que a controladora está executando, né? Vamos dizer assim, se eu ponho para frente, ele já vai para frente direto, tá? Se eu ponho para o lado, ele já breca automático, já vai para o lado. Então esse cara aqui, ele é um parâmetro também importantíssimo, né? Os 3 parâmetros do PID aqui são importantes aí para o drone funcionar certinho, tá? Eu tenho o Dmin aqui, tá? Olha só, aqui embaixo eu tenho o Dmin do roll e o Dmin do pitch. O Dmin do pitch, que é esse cara aqui, tava 33, agora ficou 34. E o Dmin do roll tava 30, ficou 30, tá? Então tá vendo então uma pequena diferença dos valores estavam aqui. Vamos olhar aqui o feed forward agora, tá? O F. Então o F do pitch estava 124, tá? O F do pitch está 114, estava 124. O último slider aqui, ó, é o ganho na resposta do stick que vai mexer só no feed forward, né? Então se eu mexer nele aqui, olha só o que está acontecendo, ó. Ele está mexendo só a última coluna. O feed forward aí, para quem não sabe, é a força contrária que o drone faz, né? Para alterar o movimento, né? Então se eu estou indo para frente e eu dou uma virada brusca para o lado ou eu freio, o drone puxa o stick para trás. Esse movimento contrário que ele faz é o quão isso aqui vai ser responsivo, né? O quão rápido vai ser essa mudança de direção, mudança de comando, né? Então esse cara aqui também tava aqui, por exemplo, ó, 124, tá? E aqui é muito de seu feeling, tá? É muito do que você gosta de usar. Eu gosto de usar assim mais alto, 1.3, 1.4 para dar uma resposta mais rápida. Mas o valor que tava aqui era 124, então eu vou aumentar um ponto aqui, ó. Ele deu aqui agora 126, estava 124, beleza. O F do roll estava 117, ficou 119. E o F do yaw estava 117, ficou 119 também. Beleza, está aproximado aqui o valor, tá? Teoricamente era isso que estava mais ou menos, tá? Eu posso deixar esses valores salvos aqui, porque tava esses valores aqui, beleza? Vamos ver mais algumas coisas que tem aqui que a gente não olhou, tá? Eu tenho aqui
a curva do Low Filter Pass, tá? Que estava aqui setada, né? Então eu tenho aqui o VBET Seg Compensation. Esse cara aqui ele compensa, né, a queda de tensão na bateria, conforme a bateria vai descarregando. Ele acaba compensando aqui os valores de PID, a proporção, para que a bateria não chegue num ponto que ela descarregue de uma vez e aí o drone morra em algum lugar que você está longe, alguma coisa assim. Ele meio que vai compensando ali a potência do drone, tá? Anti-Gravity Gain, né, o ganho do Anti-Gravity, Crash Recovery On. Eu tenho aqui o E-Term Relax, o valor do cut-off desse cara aqui, 20, né? Eu tenho aqui o YOLO Pass, né? Quanto que estava setado. Tenho o Throttle Boost 7, Throttle Boost Cut-off 25, tá? Eu tenho aqui o Demin, aqui embaixo a gente já viu esses parâmetros aqui, né? Então, Demin Boost Gain igual a 30, o Demin Advance de 0. Aqui eu tenho um parâmetro que diz alguma coisa, né? Auto Profile Cell Count. O que isso aqui faz? Está igual a 3, né? Esse cara aqui é um parâmetro do Betaflight que ele detecta automaticamente o número de células da bateria e ele altera o perfil de acordo com o valor que está aqui. Então, se eu plugar uma bateria 3S, ele vai ativar esse perfil 0 aqui automaticamente, tá? Provavelmente o perfil 1 aqui estava configurado para outro tipo de bateria, olha só. O Auto Profile Cell Count do perfil 2 está como 4. Ou seja, eu tenho uma tunagem diferente aqui, provavelmente, para baterias 3S e para baterias 4S, né? E quando eu plugar uma bateria 4S, ele vai automaticamente chavear para o Profile 2 aqui no caso, né? Então ele vai ficar trocando, né, de acordo com a configuração do número de células aqui, tá bom? Então é por isso que tem esses dois perfis configurados, né? Se o seu backup tiver um perfil só configurado, não tem problema, né? Mas saiba que você pode fazer esse tipo de configuração também, tá? Essa configuração está aqui embaixo na tela, ó. Eu tenho aqui, ó, a quantidade de células, tá? Então eu posso colocar 3 aqui, que é o que está para esse perfil lá configurado, né? Então toda vez que eu te plugar uma bateria 3S, esse cara aqui vai entrar em ação, beleza? Eu tenho aqui o FF, o Feed Forward, né? Spike, o Feed Forward Smooth Factor e o Idle Min RPM, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar os valores são esses valores aqui, ó. O Dmin e desse até o P do pitch aqui, tá? Os outros valores aqui, a gente vai ver que são valores que a gente pode colocar na mão, tá? São valores que a gente pode copiar e colar lá no nosso CLI, tá bom? Por quê? São valores que estão aqui geralmente desse lado, ó. Então eu tenho aqui o Dmin, por exemplo, ó, ganho e avanço, né? O meu Dmin, ó, eu tenho aqui, ó, o Boost, que é o ganho, e tem o Advance, tá vendo? Então eu posso vir aqui, ó, colocar, ó, Dmin Boost Gain 30, né? Eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, 30. Aqui tava o Advance tá 0, né? Então eu posso colocar 0 aqui, tá? Às vezes pode confundir um pouco, mas como é que você sabe que esse parâmetro aqui é esse parâmetro aqui, tá? Eu sei por causa da minha experiência de tanto tempo que eu mexo, tá? Então pode ser que apareça algum parâmetro aqui que você não saiba o que é. Por exemplo, Idle Min RPM, aqui você vai procurar, fala, ixi, qual que é esse cara aqui, tá? Então esses parâmetros são de caixinhas selecionáveis assim, né, que não são calculados, que nem esse cara aqui, e que nem o filtro, né, que quando eu mexo aqui, ó, ele mexe aqui embaixo, né, ele mexe nos filtros, ó. Aqui eu não posso simplesmente colocar qualquer parâmetro aqui, que se eu colocar alguma coisa aqui, ó, ele vai desabilitar o slider, né, e aí vai ferrar aqui nossa conta, nosso cálculo do balanço aqui. Então nesse caso aqui, eu posso pegar esses parâmetros aqui, já que eu não sei o que é, e eu posso copiar e colar lá na CLI, tá bom? Mas com cautela, tá? Porque pode ser que saia algum parâmetro, alguma configuração, que se você mudar uma versão muito grande, por exemplo, a gente está fazendo isso aqui para o Betaflight 4.2. Vai que lá na frente no Betaflight 4.5, 4.6, sei lá, eles removam algum desses parâmetros ou mudam o nome de um parâmetro desse aqui, e aí você vai tentar colar esse parâmetro aqui na CLI, ele vai te dar um erro mais ou menos parecido com isso aqui, ó, quer ver? Se eu colar um parâmetro aqui assim, ó, deixa eu dar um save aqui primeiro, porque eu alterei os parâmetros lá do PID e não salvei, né? Então, jovem, um detalhe, né? Sempre que você alterar aqui, não esqueça, né? De você mudou alguma coisa, clica aqui em salvar, tá? Se você mudar de aba aqui, por exemplo, vir na CLI, mudar qualquer coisa, se você voltar, ele não salva automático. Então, você precisa salvar aqui primeiro, antes de mudar de aba. Eu tinha mudado aqui sem querer da aba linha de comando, tive que refazer aqui tudo, porque ele volta pro default, aqui ele não salva, tá? Então, lembra de, antes de sair aqui, clicar em salvar, beleza? Aqui, como eu estava falando para você, de repente você vai
atualizar para uma versão mais alta e aí, por exemplo, eles removem um comando ou trocam o nome do comando, né? Então, por exemplo, se eu vou colar aqui um comando e vamos supor que esse comando aqui se chama idle rpm. Olha só, se eu tentar digitar aqui, ele vai falar assim, ó, opa, erro, invalid name. Quer dizer, eu não achei esse comando que você está querendo fazer. Então pode ser que se você estiver subindo uma versão muito alta, você pegou um comando desse aqui, né? Um parâmetro, e você vai tentar atualizar, e você vê, é sempre bom correr depois o log, né? E dar uma olhada aqui para cima, se você tiver muitos comandos sendo executados aqui, que nem a gente fez aquela hora, né? De copiar e colar o bloco inteiro. Você vai subindo, né? Antes de sair aqui, vai dando uma olhada aqui, vai subindo e vai vendo se tá tudo certinho, se não tem nenhuma linha em vermelho, tá? Porque se tiver alguma linha em vermelho, a linha que tá antes tem alguma coisa errada nela. Ou o parâmetro não existe mais, ou foi trocado o nome, ou o valor não é válido mais, né? Às vezes eles trocaram ali os valores, né? A faixa de valores que é aceitável. Já aconteceu muito isso comigo, né? De quando muda a versão, assim, eles trocarem algumas coisas, tá? É normal no começo você ficar perdido mesmo, tá? Não se assuste. Não se assuste com isso, tá? De querer decorar os nomes, os parâmetros, o que é o que não é. Até porque o nome que tá aqui na interface não é a mesma coisa, não é tão intuitivo de você olhar aqui e falar, esse parâmetro aqui, Auto Profile Cell Count, é o parâmetro aqui, quantidade de células da bateria. Então, não se apegue a isso nesse começo, tá? O importante que você precisa saber é valores que tem aqui, por exemplo, do PID e valores de filtros, tá? Não copie e cole direto na CLI, porque você pode ter problema, tá? Esse valor de filtro aqui em cima que eu tô falando para você, olha só, ó. Que ele mexe aqui quando eu mexo o slider, né? Do filtro do gyro aqui, que é esse primeiro, e aqui do filtro low pass, olha só, ó. Então, esses caras aqui, não é interessante, não é bom você copiar e colar os valores, porque de uma versão para outra, com certeza, eles corrigem, trocam valores, trocam o cálculo. Você vê que são números picados, né? Olha só. Não é um valor preciso, né? Que ele calcula, né? Então, essa porcentagem aqui, essa faixa de valores aqui, a gente não tem, né? Se você ler a documentação aqui, talvez você até entenda e veja como é que funciona. Mas vai dar mais trabalho do que você fazer dessa forma. Então, por padrão, eu sempre olho aqui os valores do P, né? Do D e do feed forward, né? O I, proporcionalmente, ele também vai calcular junto aqui para poder ficar igual, né? Os valores. E aí, nesse caso aqui, eu tenho os valores aproximados do jeito que estava aqui nessa configuração antes, beleza? Os outros valores aqui, que nem eu falei para você pode pegar, tá? E colocar lá na CLI, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse Dynamic Low Pass Filter aqui, curva, eu posso colocar. O VBET Seg Compensation eu posso colocar, que é um parâmetro que eu coloco o valor fixo lá. O Anti-Gravity Gain, né, ele tá aqui embaixo, ó, eu posso vir aqui, ó, o ganho, né, do antigravidade. Eu posso vir aqui digitar na mão, não tem problema, dou um salvar aqui, ó, beleza, né? É que eu te falei, eu sei onde é que tá esse parâmetro aqui, tá? Eu tenho aqui o Crash Recovery, esse parâmetro não tá na tela. Tem parâmetro que realmente não tá na tela. Tem parâmetro que é só via CLI que você muda, tá? Tem muito parâmetro, muita coisa. Então a CLI não tá, a interface gráfica não tem todos os parâmetros para você poder mexer visualmente, tá? O iTerm Relax Cut Off, tá? É esse cara aqui, ó. Relaxar o termo I, o corte 20, tá? Então tá aqui. O All Low Pass Hurt 100. Esse cara aqui não tá aqui nessa tela, tá aqui no filtros, ó. Ele fica aqui, ó. O filtro Low Pass do All passa baixa, tá vendo? Então, esse cara aqui é um valor fixo, ó. Quando eu mexo os slides aqui, ele não mexe, tá vendo? Esse valor é um valor que eu configuro, não é um valor de referência, por exemplo, o Betaflight, que ele vai calcular automaticamente, tá? A mesma coisa esses parâmetros do Gyro, tá? Esses parâmetros aqui são de configuração do RPM Filtering, né? Essa seção de baixo aqui, que eu já mostrei para vocês nos vídeos de configuração, né? Então, esses caras aqui, você pode ver que se eu mexer aqui o slider, ó, ele não altera nada, né? Nenhum dos dois, ó. Então, esse tipo de parâmetro aqui, você pode sim copiar e colar. Você vê que ele já está aqui digitado. A gente já copiou esse cara aqui do nosso arquivo que a gente construiu aqui, ó, copiando os valores, tá vendo? Então, os valores já vieram daqui que a gente copiou, né? Então, esses caras aqui já estão setados ali, né? Então, a gente pode copiar esse cara aqui e manter eles para a gente poder usar aqui tranquilamente, tá? Então, a mentalidade que tem que ter, jovem, é essa, né? O que for parâmetro
de referência para o Betaflight, que ele vai colocar aqui, né, por regra, valores do PID e valores dos filtros aqui, do filtro passa abaixo do giroscópio ou passa abaixo aqui do termo D, a gente não copia e cola para não dar problema, tá? O resto dos parâmetros aqui a gente pode copiar e colar, que eu falei para você. Então aqui, ó, eu vou copiar essa parte aqui, ó, né, o P do piso que a gente já fez. Eu vou copiar aqui, vou vir na linha de comando, vou colar os comandos aqui, ó, ele acertou todos aqui, não deu nenhum vermelho, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui o Dmin Roll, Dmin Pitch, aqui eu já vi lá o Min, né, o Dmin do Roll e do Pitch, que são os dois valores. E aqui, ó, Dmin, Boost, Gain, daqui para baixo eu vou copiar também. Poderia copiar o Dmin aqui? Pode até, não tem problema, tá? Eu vou colocar ele aqui, vou dar um Enter e vou digitar aqui Save, tá? Lembra sempre de dar um Save aqui. Ele vai reiniciar, quando eu voltar aqui eu vou conectar. Aqui no PID, olha só, aqueles dois valores que eu coloquei aqui na mão, ó, do Dmin, né? Que esses dois caras aqui, deu diferente, né? Do que ele tinha calculado que estava aqui, tá? Então, olha só o que aconteceu, ele desabilitou os sliders aqui também. Então, por isso tem que tomar cuidado, né, de ver o parâmetro que você pode colocar aqui, porque senão pode acontecer isso aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, vou zerar, né, vou voltar do jeito que a gente tinha feito aqui, ó. Então, os valores ali, ó, 50, 55, 54. Eu tinha mexido nesse cara aqui também, ó, aliás, nesse cara aqui, ó, para dar o valor aqui aproximado do P, certo? Olha só, 30, 34, né? Era isso aqui, né? 55. Era esse cara aqui, ó. 50. Opa. 50, 47. Beleza? Então esse valor que estava aqui. E aqui o feed forward, né? Que a gente tinha alterado aqui os valores, tá? Olha só como deu diferença, né? Aqui deu 30, 34. Aqui no que tava 30, 33, né? Por isso que ele desabilitou o slider aqui. Então não teria problema, tá? Você pode deixar. O único problema é que você vai desabilitar os sliders aqui, e aí se você precisar mexer alguma coisa na tunagem, você vai precisar refazer os parâmetros aqui todos, né? Então, se você precisar acertar, por exemplo, tá dando vibração, eu preciso aumentar um pouquinho o termo D. Aí ele vai mexer em tudo, né? Não vai mexer só nesse parâmetro aqui. Eu preciso reduzir o D que tá dando muita vibração. Então eu posso vir aqui no slider e diminuir o parâmetro, tá muito forte, por exemplo, né? Então, é por isso que é importante você deixar realmente os sliders habilitados, né? Isso aqui facilitou muito. Antigamente não tinha os sliders, era tudo manual. Então tinha uma conta que você tinha que fazer, uma proporção que você tinha que fazer para mexer em algum desses parâmetros aqui. Então eu peguei essa época também, era bem chato, eu precisava fazer um tuning aqui, eu precisava ficar reduzindo, eu preciso reduzir 20% do valor. Então eu tinha que vir aqui, calcular 20% a menos desse valor, 20% a menos desse, 20% a menos desse. Então, calcular um por um, jogar aqui e testar. Não ficou legal, sei lá, tá uma responsabilidade estranha, o D não tá legal, tem que mexer de novo. Então, os sliders eles eram para facilitar isso aqui a partir do 4.1, né? Então, é muito fácil, mas a gente não pode mexer na mão aqui os valores para não mexer. Existe uma tunagem mais avançada, tá? Que você pode fazer sim, usando aqui só os valores aqui em cima, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aí depois, mais pra frente. Mas se você tá começando, você quer manter as coisas no padrão mais fáceis para você poder mexer, para você não precisar entrar muito nessa questão do avançado, que a gente vai falar depois, eu recomendo você deixar os sliders aqui configuradinhos certinho, que é muito mais fácil de você alterar qualquer parâmetro aqui. Beleza? Vamos fazer a tunagem do Profile 2, então eu vou salvar aqui, ó. Eu vou mudar aqui pro perfil 2, vamos fazer de novo do mesmo jeito que a gente fez, tá? Vou olhar o Profile 1, que é o 2 aqui. Então vamos lá, ó. O P do pitch estava 44, o I do pitch 72, né? Vamos ver aqui o P, ó. Vamos ver o parâmetro P primeiro, que é mais fácil. Então eu tenho aqui o P do pitch, o P do roll. Então o P do pitch estava 44, tá? Esse cara aqui estava 44. Opa, tá próximo aqui. Então eu posso mexer tanto nesse primeiro slider aqui, quanto nesse slider aqui, ó. Olha só, tá? Então eu posso tentar chegar no parâmetro aproximado. Aqui tá dando 46, 42, tá? Então eu posso tentar aqui, olha só, chegar mais ou menos no parâmetro que tava, né? Se eu reduzir aqui, ó, tá dando mais, ó. Olha só, 45, tá? Então vamos tentar fazer uma combinação aqui. Eu posso combinar esses dois, inclusive. Eu posso, para diminuir esse aqui e aumentar esse aqui, ó. Ó, olha só, como é que fica. Pode diminuir e aumentar, ó.
vendo? Então, eu posso fazer essa combinação aqui, por exemplo, ó, que se eu aumentar esse cara aqui, aumentar esse cara aqui, ele vai aumentar todo mundo, tá? Eu tô aumentando os parâmetros, eu preciso tentar equilibrar os parâmetros aqui para tentar chegar naquele valor mais ou menos que tava ali, tá? Até um ponto de diferença tá bom, tá, gente? Se mudar assim 2, 3 pontos já não tá legal, você precisa chegar o mais próximo possível do valor que estava aqui antes, tá? Então, por exemplo, aqui estava, o P do pitch estava 44, beleza? Então vamos ver como é que fica aqui se eu diminuir um ponto aqui, ó, baixou para 41, beleza? Se eu aumentar um aqui, vai para 46, então passou do valor que eu quero. Então volta. Aqui eu posso tentar fazer o seguinte, ó. Aqui ficou tudo zerado, foi 46. Eu posso diminuir, ó, o ganho em 0,9 aqui, baixou para 41. Então não chegou no valor do que eu quero, né? Se eu aumentar para o outro lado, ele vai passar muito do valor que eu preciso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o multiplicador mestre aqui, ó. Vou diminuir 2 pontos, que o primeiro a gente já testou. E aí eu posso testar, aumentar esse cara aqui, ó. Então eu vou aumentar um ponto, ficou em 41, ainda não chegou no valor que a gente precisa, que é 44. Aumentar mais um ponto. Opa, chegou no 44 que a gente precisa, exatamente no valor que a gente precisava, olha só que legal. Se chegasse aqui no 45, por exemplo, 43, tá bom, tá um ponto só de diferença, não tem muito problema. Não pode passar muito, que a gente falei 2, 3 pontos de diferença, que daí já começa a diferença na tunagem que você tinha aí, tá? Então vamos ver, ó, o P do pitch ficou 44, o P do roll tava 40, ó, exatamente o valor, e o P do yaw 43, exatamente o valor que tava, beleza? Vamos ver aqui, ó, o I do pitch estava 72, ó. Então o I do pitch estava 72, ficou 72. O I do roll estava 68, olha só, ainda tá 68, exatamente o mesmo valor. O I do yaw 72, ó. Certo? Ficou certinho, beleza? Agora vamos ver a questão aqui do termo D, tá? Olha só, o D do pitch estava 40, esse cara aqui, estava 40. Então lembra que eu falei, a gente tem o balanço P e D aqui, ó, que a gente precisa mexer só no termo D, ó, tá? Então tava no 1, parâmetro padrão é o 1, o valor eu vou aumentar um ponto aqui, ó. Então, ó, ficou 40, certo? O D do pitch ficou 40, certo? Como eu te falei, um ponto de diferença até tá bacana, e não, assim, se mudar versões, pode ser que os caras mudem o cálculo, tal, pode ser que altere um pouquinho, um ponto isso aqui, tal, não tem diferença, ou não bata, ou acertou um parâmetro, mas o outro não acertou. O que eu faço? Cara, deixa um deles acertado o padrão e o outro você vai deixar o valor que ficou, não tem problema, não se apegue a ser isso, se você ficar tentando acertar um valor, aí o outro altera. Aí se altera o outro altera. Então fica aquela briga de um outro. Por quê? Que nem eu falei novamente, às vezes os caras mudaram o cálculo e isso vai alterar de qualquer forma, beleza? Então o D do roll tava 37, aqui tá 37, e o D do yaw não tem, que nem eu falei, não precisa, tava 0, beleza? Aí eu tenho o D mínimo aqui, ó, o D min do roll tava 24, olha só, o D min do eixo do roll tava 24, o D min do pitch tava 26, tá certo? Então deu exatamente os parâmetros que estavam aqui, beleza? Eu tenho aqui também o F, né? Vamos ver o F aqui. O F do pitch estava 99, né? Então o F do pitch está 76. E o F a gente mexe no ganho na resposta stick aqui. Então vamos aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Ó, então o F do pitch ficou 99, o F do roll 94, beleza? E o F do yaw 94 também, tá? Então ficou aqui exatamente nos valores que estavam, tá? Aqui embaixo, né, que eu falei para você, a gente tem um parâmetro aqui do Profile Cell Count. Aqui estava igual a 4, nós vamos colocar aqui 4 também, beleza? Se tiver alguns outros parâmetros, por exemplo, você pode ter o fator de escala aqui configurado, que daí ele baixa aqui a potência. Por exemplo, você está usando uma bateria 6S no motor que aceita só 4S, você pode colocar aqui 75%, tá? 75 ou 66, ele tem uma conta aqui que você pode calcular. 66%. Ó. Quando usar uma bateria 6S, numa aeronave com motor para 4S, você pode colocar aqui um valor 66%, né? Se eu estou usando, por exemplo, uma bateria 4S no motor que é de 3S, ou 3S no motor que é de 2S, por aí vai, é uma bateria a menos, né? Uma contagem a menos de célula, aqui é 75, né? Então, eu posso mudar aqui, e aí o que ele faz? Ele escala a potência de saída para o valor que você coloca aqui. Então, por exemplo, se tiver um motor que só roda 2S, né? Eu tenho um drone aqui que é assim,
mas eu posso usar a bateria de 3 células nele usando aqui 75%. Tá? Não vai queimar o motor, não vai estragar, não vai passar do limite de RPM do motor. Então você tem essa opção aqui de poder usar baterias maiores, né, de outra configuração, desde que a sua eletrônica, a sua placa, né, sua controladora, o seu ESC comporte a voltagem que você está querendo usar aqui. Então não adianta você colocar aqui uma bateria 6S para rodar num motor de 4S, né, 66%, se a sua stack, se o seu ESC não é projetado para rodar 6S, né? Você vai plugar 6S e ele vai queimar, tá bom? Então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, tensões mais baixas, baterias menos, né, menores, aí se você está usando uma 4S no motor 3S, uma 3S no motor 2S ou até 1S, eu tenho um drone aqui que é 1S, eu ponho bateria aqui 2S nele com essa proporção aqui, 75%, e funciona beleza, não queima o motor, não estraga nada, tá? Desde que a placa aguente novamente, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então aqui é 4, né? Aqui a gente deixa o padrão 100%. E aqui os valores do canto que estavam aqui, novamente, que eu te falei, né? A gente pode vir aqui e pegar esses valores aqui, ó, né? Copiar esses valores aqui iniciais, tirando aqui os valores do pitch, né? Do mínimo aqui, tá? Vou copiar esses valores aqui, vou vir aqui na minha linha de comando, vou colar os valores aqui, ver se não deu nenhum erro, beleza? Vou vir aqui embaixo de novo, ó, vou copiar essa parte aqui a partir do min do pitch, o min do roll, eu pulo, né, que eu já vi lá o valor que estava. Vou pegar esses últimos parâmetros aqui embaixo, né, e vou salvar aqui, beleza? Vou dar um save aqui. E aí eu vou conectar novamente, vamos ver aqui no PID como é que vai ficar. Aqui tá o Profile 2 selecionado, tá? Então eu deixei ele ativo aqui, né? Quando eu mudo aqui, ele muda o Profile ativo, né? Ó, perfil carregado. Então eu tenho sempre que lembrar de salvar, mas aqui como está configurado a mudança automática pelo número de células, ele vai sempre mudar dependendo da bateria que você conectar aí, beleza? Aqui então ele mudou os parâmetros, ó. Ele setou aqui os parâmetros que estavam ali na configuração, né? Como eu te falei, alguns parâmetros eles estão aqui na aba do filtro, tá? Então alguns parâmetros eles estão aqui, né, no caso, e alguns parâmetros eles só são configuráveis via CLI, eles não estão na tela, tá? Então, por exemplo, esses dois caras aqui, ó, não estão na tela, tá? Esses outro cara aqui, o Throttle Boost Cutoff também não tá. Esse cara aqui também não tá, tá? Então você tem alguns caras aqui que realmente não tá. Esse cara aqui também não tá. Então é bom você não se apegar muito ao que tá aqui na tela, né? É importante você aprender a configurar pela CLI aqui para você saber o que você tá fazendo. Beleza, jovem? Então aqui a gente fez então o nosso perfil, tá? Deixamos igual, né? Bem parecido ou igual ao que estava antes, tá? Então isso que é importante. E aí novamente, né? Aqui a gente só tá fazendo uma atualização de versão, tá? É importante a gente deixar o mais igual possível estava, o mais fiel possível estava a configuração para a gente não ter nenhum problema de PID, nenhum problema de você fritar algum motor, ou pô, atualizei, o drone ficou ruim de pilotar, ficou estranho, não tá funcionando o VTX, não tá funcionando. Então aqui eu te mostrei um passo a passo de como fazer essa atualização de versão de uma forma correta, de uma forma segura, tá? E essa parte aqui é prática, tá, jovem? Então, assim, não se desespere. Nossa, como é que você pegou o nome do parâmetro? Como é que você selecionou o parâmetro aí? Então, é prática, tá? Se você ficou com alguma dúvida, assiste de novo esse vídeo que eu expliquei aqui certinho os tipos de parâmetros que você pode trocar, fazer via CLI ali, automático, os tipos que você não pode, né, para não viciar os parâmetros, não atualizar aqui os parâmetros errados, tá? Se você tiver alguma dúvida, poste aí na comunidade, poste aí pra gente no grupo lá dos alunos, tá bom? E é prática, né? Então, assim, o ideal é que você tenha isso aqui, faça um backup aqui do seu drone inteiro, ele vai salvar todas as configurações, muda a versão ali, atualiza, saiu uma versão nova do Dataflight, cara, vou tentar fazer, vamos lá. Vou copiar os padrões ali e vou aplicar. Por via de regra, tá? A dica que eu dou para você é o seguinte: você pode, antes de... se você achar difícil fazer por aqui, olhando os valores os valores que estão aqui, ó, do P do pitch, o I do pitch, você vai se perder, não sei o que é o que aqui. Recomendo você, antes de fazer a atualização, vir aqui nessa aba do PRG e tirar uma foto dessa tela aqui, tá? Você pode tirar uma foto com seu celular, printar a tela do computador e salvar, né, o print da tela. No Windows você pode pressionar aí, ó, a tecla do Windows,
Shift S, tá? Ele vai entrar essa ferramenta aqui de captura de tela, né? E aí você pode capturar um pedaço da tela e salvar no seu computador, tá bom? Tirar um print screen da tela também, salvar num programa de edição de imagem e tal. Tirar uma foto com o celular, se você achar difícil, deixa a tela parada aqui, vem aqui no Profile 1, não esquece de olhar os outros profiles, né? Tira foto, vem aqui no Profile 2, tira foto, vem no Profile 3, tira foto. Ó, o 3 está default, beleza, mas tira foto da tela para depois, se você tentar deixar os mesmos valores aqui que estavam, né? Ou próximos, né? Se você estiver atualizando uma versão mais antiga do Betaflight, por exemplo, eu tô vindo da 3.5.7 para a 4.2.5, cara, aí não tem jeito, realmente você precisa aprender, entender isso aqui que você está fazendo, né? Para você poder realmente trocar a versão com muito mais recursos, muito mais funcionalidade, porque aqui não tinha, na 3.5.7 não tinha os sliders aqui, beleza? Outra dica que eu vou dar para você é o seguinte, tá? Como que a gente sabe que troca a versão, né? Quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, né, a gente tem, por exemplo, aqui 3 dígitos, né, de código de versão. O que a gente chama de minor aqui, tá? Então a gente tem o minor, tem o middle e tem o major aqui, tá? Esses 3 dígitos aqui, eles dizem respeito ao que está sendo trocado. Então, quando tem correção de bug, pequenas atualizações, correções de problema, é trocado aqui o minor, né? O último dígito é trocado. Então, 4.20, 4.21, 4.22, 3, 4, por aí vai. Então, vai aumentando esse dígito aqui. O dígito do meio, ele é trocado quando tem features novas, né? Então, no caso do Betaflight 4.3, eles estão implementando um monte de coisas novas, né? E aí eles vão aumentar o dígito aqui, e aí vai virar 4.30. Acharam o bug no 4.3, lá, vai aumentar a versão final aqui, vai para 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, por aí vai, tá? Esse processo que eu te ensinei aqui, ele serve também, né, para você atualizar de uma versão de troca de versão aqui do middle, né? Então, eu estou usando o 4.2, saiu o Betaflight 4.3. Como que eu vou fazer esse processo que eu te ensinei aqui agora? Saiu o Betaflight 4.2.6, o 4.2.7. Quando tá na mesma versão, dentro dessa mesma versão aqui, que eu não alterei esse número da versão, aí eu posso pegar esse diff aqui inteiro, tá? E copiar e colar na CLI, tá bom? Essa é a dica que eu dou para você. Então, se você tá só trocando aqui essa versão final, saiu 4.2.6. Vou fazer um backup, vou atualizar, aí eu pego esse backup que eu fiz aqui, copio ele inteiro e colo na CLI e beleza, tudo certo, tá? Saiu o Betaflight 4.3, tá? Aí você faz esse processo que eu te ensinei aqui agora, para você garantir que está fazendo da forma correta, que você não está viciando nenhum parâmetro, não está estragando alguma configuração, né? No caso, colocando um valor inválido, alguma coisa assim, né? E aí, isso serve também para a troca do primeiro dígito. Vamos supor que lance o Betaflight 5.0, né? Vai demorar, claro, a gente sabe, mas se sair a versão 5.0, a 5.0 geralmente é mudança muito grande, uma mudança de estrutura, arquitetura. Vamos supor que os caras falem assim, agora a gente vai parar de dar suporte ao processador F4, que foi o que aconteceu com o F3, né? Na versão do Betaflight do 4.0 em diante parou de ter suporte ao F3, tá? Então, o que eles fizeram? Mudaram a versão aqui, ó, tá? Então, o 3.5.7, 3.5.8, não lembro qual foi a última versão que saiu, suporta o F3 numa boa. A partir do Betaflight 4.0 não suporta mais. Então, quando tem mudança estrutural, mudança de arquitetura, mudanças grandes, aí eles trocam o dígito primeiro aqui, o major, né, que a gente fala. Quando é mudança de features novas, funcionalidades, algumas coisas, eles mudam o do meio. E quando é correção de bug, coisas pequenas, é só o dígito final. Beleza? Então, essa regra serve para qualquer software, né? Se você estiver usando, não só aqui, mas o Configurator também. O Configurator 10.8. Então, eles estão lançando novas funcionalidades que vai sair no Configurator, né? E por aí vai. Beleza? Então, se você ficar com alguma dúvida, posta lá na comunidade, posta lá no grupo pra gente, tá? Dá o seu feedback aqui, vê o que você achou, dá o retorno aqui dessa aula pra gente saber se você tá acertando aí, que eu te falei. Pratica, né? Treina, tenta fazer as atualizações, tenta fazer você mesmo para você ir pegando a manha da coisa, tá? O Betaflight
Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Quanto mais você usar, mais fácil vai ficar, né? Mais simples vai você ficar entender os termos aqui, ver onde tá cada parâmetro e tal.